necessidade de adstrição ao pedido. Esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que ficar de olho. Então, aqui, o que é que o INSS traz? Cumpre destacar que o caso concreto enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, aquele levado em consideração para a formulação da tese jurídica ao final consagrada, retrata específica situação de um segurado que ainda percebe um benefício de aposentadoria e, portanto, ao ter reconhecido o direito à revisão, incluindo o salário de contribuições anteriores a julho de 94, terá um reajuste das parcelas vindouras até o encerramento da relação jurídica continuada pela sua morte. Esse excelentíssimo tribunal não se manifestou sobre potenciais impactos dessas teses nos demais benefícios previdenciários, em especiais os temporários. Então, o que, que o INSS quer aqui? O INSS quer restringir a revisão da vida toda às aposentadorias, meu jovem. E isso aí seria um grande impacto na vida dos beneficiários, porque existem pensionistas, existem aí as pessoas que receberam durante anos benefícios por incapacidades irregulares, que deu origem a salários de benefício de aposentadorias futuras muito menores do que poderiam ser por conta da não aplicação da revisão da vida toda. Isso aqui seria um grande corte no reconhecimento de direito de vários e vários segurados. Isso aqui é uma heresia, não pode passar isso aqui. Isso aqui tem um impacto gigantesco na vida de muitos beneficiários que foram aí titulares ou de pensões ou que foram titulares de benefícios por incapacidades ao longo da vida e que deram aí, por conta dessa utilização dos benefícios por incapacidades calculados de maneira errada, sem aplicação da revisão da vida toda, tiveram aposentadorias e geraram pensões muito menores do que deveriam. Então, essa adstrição do pedido aos pedidos que estão de aposentadoria ou aos pedidos que estejam aí somente, como posso dizer, ativos, é uma heresia. Ele fala aí também, nesse contexto, cumpre destacar que o alcance da denominada revisão da vida toda, para além das aposentadorias por tempo de contribuição, sequer poderia ter sido enfrentada no julgamento de repercussão geral. Para mim é uma grande balela, porque a gente não está falando da aposentadoria, a gente está falando do cálculo de benefício. E esse cálculo de benefício é igual praticamente para as aposentadorias, para as pensões, para os benefícios por incapacidade. Então a gente está falando de cálculo, regra de cálculo, não de regra de um benefício especificamente. Então, entrar ou não entrar salários anteriores a julho de 94 é o cálculo do que a gente chama de salário de benefício, que é o salário, que é a base de cálculo de todo e qualquer benefício, seja ele de uma aposentadoria, de uma pensão, de um benefício por incapacidade, seja de maneira direta ou indireta, esse cálculo é sempre feito, então não tem por que se falar disso. Isso porque quando dá edição de súmulas ou precedentes qualificados, far-se-á necessária a distrição ao caso concreto, ou seja, limitar somente a aposentadoria. Isso aqui é uma grande heresia ao direito dos aposentados e pensionistas. Do cabimento da modulação dos efeitos do julgado. Quem acompanhou a fase do canal da revisão da vida toda e que não acompanhou, eu vou deixar aqui a playlist falando sobre tudo de revisão da vida toda enquanto estava acontecendo os julgamentos. Eu falei sobre a modulação dos efeitos. E a modulação dos efeitos é certamente algo que o INSS iria pedir e que poderia impactar demasiadamente o direito aí do cidadão. E isso é fato. O INSS precisa saber qual é a forma de cumprir a decisão. O STF precisa deixar claro como cumprir. Cumpre administrativamente, só cumpre para quem deu entrada no processo judicial, faz-se uma ação junto com a data prévia para revisar tudo, como foi o artigo 29. Essa modulação dos efeitos, obviamente, era algo que seria solicitado pelo INSS. E eles querem aqui aproveitar para poder, óbvio, restringir direitos. Então vamos aí. Nesse contexto, o INSS requer que seja expressamente reconhecido no julgamento dos embargos de declaração que a revisão da vida toda, a revisão de todos os benefícios concedidos e o pagamento de atrasados estimados em bilhões de reais configuram um ônus excessivo e desproporcional com prejuízos de interesses gerais, assim entendidos dos demais segurados da Previdência Social, do presente e do futuro. Ademais, é necessário partir da premissa que não havia nenhum comando normativo indicando que o cálculo da aposentadoria, desconsiderando os salários de contribuições anteriores a julho de 94, configurava prática ilegal e inadequada. Isso é uma heresia, né? Porque, querendo ou não, a legislação ela foi de encontro à ideia e os princípios da Seguridade Social ao desconsiderar salários anteriores a 94 pelo simples fato de que era difícil
converter as moedas mortas, os cruzeiros, os cruzados reais aí, entendeu? Então isso aí é pura e simples preguiça do âmbito legislativo de ter aplicado as contribuições com moeda morta, utilizando os índices que se tinham à época, porque justificava-se que isso ia gerar um grande desgaste, inclusive um grande impacto aos cofres públicos por causa das inflações. Mas o fato é que você desconsiderou a vida contributiva do cidadão que contribuiu para a Previdência anterior a julho de 94. Por esse motivo, todos os pagamentos realizados pelo INSS até a consagração do entendimento pelo Supremo Tribunal, estabelecendo o direito a essa nova fórmula de cálculo, devem ser tidos como situações plenamente constituídas e, por conseguinte, o segundo artigo 23 da LINDB já referido devem permanecer inalteradas à luz da orientação. Ele está dizendo aí que todas essas aposentadorias aí, elas já devem ser consideradas imutáveis, e o que é uma balela, tá? A modulação dos efeitos, elas deveriam ser muito mais no sentido de os benefícios que já se os benefícios que estão cessados entram ou não, se vai pagar o valor para todo mundo ou se vai pagar do processo em diante, se vai contar o retroativo de prescrição quinquenal. Modulação dos efeitos é mais para saber como a aplicação vai ser feita de fato, se vai ser feita pelo INSS, se vai ser feita pela Justiça, se vai ser feito com mando geral para todo mundo, só para quem der entrada nos processos. Eles vão entrando aqui em umas discussões que não fazem sentido, mas eles pedem aqui: desta forma, os benefícios previdenciários calculados, pagos e já cessados, extintos, não devem ser alcançados pelo novo entendimento. Eles dizem aí que os cessados não devem ser alcançados pelo novo entendimento, o que faz até um certo sentido, tá? O benefício que já está morto não deveria ser revisado, em que pese os herdeiros aí deixaram de ganhar, obviamente, algumas centenas de reais ou alguns milhares de reais por conta da revisão. Além disso, é interessante também saber que as aposentadorias cessadas que deram direito à pensão, a pensão deveria ser alvo da revisão da vida toda, tá? Utilizando o cálculo base da aposentadoria. Então, eu discordo de todos os cessados não serem utilizados, e isso, obviamente, vai ser ponderado pelo STF, e a gente tem que ficar de olho. Tal situação resta ainda mais evidente nos casos de benefício por incapacidade temporária, e aqui eu discordo completamente. Benefício por incapacidade temporária, ele deve ser revisto, porque ele acaba impactando no salário de benefício futuro de uma aposentadoria daquele cidadão. Então, se ele foi calculado de maneira equivocada, ele deve ser recalculado, não para que receba o dinheiro, talvez até para que não receba o dinheiro, mas que para aquele cálculo específico do salário de benefício seja aplicado no futuro para a aposentadoria dele. Dos impactos da tese da necessidade de modulação. E aí ele traz os fatores que são de necessidade para modulação. O impacto administrativo expressivo, podendo colapsar o INSS, que a gente já comentou que esse colapso já existe e não seria aí atribuído à revisão da vida toda, coisa que o INSS tem e deve ajustar o quanto antes, inclusive utilizar as estratégias políticas como o bônus, como a contratação de novos servidores, como a autorização do novo concurso, para poder lidar com esse colapso, que é um colapso existente e que independe da revisão da vida toda. Também diz aí que o Centro Nacional de Inteligência do Conselho de Justiça Federal, na nota técnica, alerta o risco de colapso da autarquia. Isso a gente já sabe. Decorre de tudo quanto se expôs à necessidade de que, no caso dos autos da modulação de efeito, coloque os casos de trânsito em julgado até 13 de 4 de 2023 fora do alcance do novo entendimento. Então ele coloca aí que os casos que um trânsito em julgado já não deveriam ser alcançados no novo entendimento, então todos aqueles que foram julgados não seriam cabíveis a ações rescisórias, o que é uma heresia jurídica. Obviamente, se um novo entendimento foi estabelecido, aqueles que perderam a revisão da vida toda na justiça em um tempo ou outro, eles têm sim direito à ação rescisória, porque o entendimento foi mudado. Isso aqui é maluquice por parte da Procuradoria e não deve ser acatado pelo STF. De igual forma, as rendas mensais quitadas com base no entendimento anterior especial, os casos de benefícios concedidos e cessados por configurarem atos jurídicos perfectibilizados, não devem ser alvos do novo tema 1102. Aí a gente tem que fazer só aquela atenção, né? Se o benefício ele foi cessado, mas não gerou um novo benefício, talvez esse entendimento prospere. Mas aquele cessado que dá direito a outro benefício, certamente esse entendimento não deve prosperar. Em conclusão, para a preservação da segurança jurídica em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites de capacidade administrativa do INSS, é necessário modular os efeitos de forma
que o tema 1102 tem eficácia prospectiva, ou seja, para o futuro, com efeitos a partir do dia 13/4/2023, excluindo-se expressamente a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extintos. É o que se pede, mas eu já disse que discordo. Aqueles extintos que deram geração a outro benefício tem sim que ser revisto. A possibilidade de rescisões das decisões transitadas em julgadas, eu também já disse que discordo. As ações rescisórias, elas devem acontecer para aqueles beneficiários que perderam a revisão da vida toda na justiça poderem recorrer com base no novo entendimento, e a impossibilidade de revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz do tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência pagamentos atrasados. Eu discordo em ponto, deve ser aplicada a prescrição quinquenal aqui, pagando os atrasados somente nos últimos 5 anos que antecedem a data da ação judicial. E aí eles fazem os requerimentos, que os requerimentos são baseados naquilo que a gente acabou de falar. E aí fala aqui também sobre tudo que a gente já veio falando, né? Sobre o que eles vêm pedindo para modular os efeitos, para retirar os efeitos. Se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo para vocês poderem ver o que eles fizeram, os pedidos isolados, mas basicamente foi tudo isso que a gente falou. E a gente já falou o que discorda e o que concorda. E a gente vai acompanhar esse julgamento e os andamentos futuros para trazer aqui no canal. Se você tem alguma dúvida sobre revisão da vida toda, a gente vai linkar aqui agora a playlist de revisão da vida toda, falando sobre tudo. Lá tem tudo que antecedeu o julgamento, o que é modulação dos efeitos a gente também trouxe. E se vocês quiserem, bota aí nos comentários que vocês querem uma live tirar dúvidas, eu explicar um pouco mais sobre o que é a modulação dos efeitos, o que pode vir a acontecer com os embargos. A gente pede para que você clique aqui no canal, na playlist, ative o sininho para poder acompanhar essa novela da revisão da vida toda, e a gente espera sair vitorioso disso. Pede para que você se inscreva no canal, que você clique na playlist, que você ative o sininho de notificações e acompanhe aí o tema com a gente aqui no INSS Explicado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e a gente vai ficando por aqui.